Boa. Bom, e aí entra mais alguém? Na realidade, eu ia perguntar, acabei esquecendo, entra Eu mais. mandei, eu mandei o link para o presidente do clube e para o diretor financeiro também. Porém, hoje, às 20h30, é treino. Eu acho que ele deve ter ido lá para o campo nosso de treino. Aham. A gente teve um problema semana passada na nossa sede. Entrou ladrão e levaram algumas coisas, entendeu? E ele está resolvendo essas coisas aí também. Levaram todas as mesas e cadeiras, levaram uma chapa que a gente fazia comida nela. Fizeram uma Oxe, bagunça lá. na casa, não na escola. Na casa, na casa. É. Ah, entendi. É, E a gente teve um problema aqui também recente, só que no nosso campo de treino, roubaram toda a fiação da iluminação, a você caixa de acredita luz. que roubaram a fiação? Meu, mas era uma fiação minúscula. Tinha uma extensão que a gente ligava a televisão. Graças a Deus, um dia antes, eu tirei a televisão da onde estava e deixei dentro da casa, que eles não conseguiram entrar na parte mais interna, sabe? Na sala tal. Eles entraram na parte da frente, onde a gente tinha montado um bar. Aham. E eu falei, meu, essa televisão tá dando sopa aqui. Eu tirei a televisão. E tinha uma extensão, tinha também um cabo de fibra ótica, que era da internet, tinha a extensão da geladeira. Eles cortaram os fios e levaram embora também. É, para esses caras tudo é dinheiro, né, cara? Na realidade, tudo é droga, né? Esse é o. Pega e troca É. preço de banana por mercadoria, cara. Tivemos um prejuízo ali no mínimo de R$ 2.000. 2.000, R$ 2.500, no mínimo. É, o nosso aqui, cara, não sei exato o quanto que conseguiu, porque a fiação é subterrânea, né? Então eles puxaram e estourou em algum Caramba. ponto. Então ainda Sim. não sabe onde foi estourado nesse ponto, que é um campo público, Aham. e a prefeitura que tem que mexer. A gente não tem autonomia para mexer, né? Eles não permitem. E tá sem luz à noite, então? A gente está sem luz para treinar. Estamos O ano treinando. passado, no final do ano, roubaram todas as fiações de entrada, mas eram cabos muito grossos, entendeu? Do Humboldt, da escola. A escola ficou uma semana sem energia. Sabe? Dos cabos de entrada ainda eles mexeram. Eles arrancaram o cabo de entrada da rua, É, da caixa de energia para fora, levaram tudo. que doideira. E ali não tem como cortar a energia, né? Ela vem direto, você não tem um ponto de desligar, a não sei lá na torre, né? Então, eles tiraram desde o poste. É cara especializado que fez isso, não é possível. Porque ali é alta tensão. É isso que eu quis dizer, não tem algo que corte a energia, né? Ela já vem energizada lá do poste e tem É, que saber, se o cara toma um choque ali, cara, ainda mais na escola, né? Que é um cabo, sem dúvida nenhuma, vem uma tensão bem alta para a escola. sim, sim. Mas, enfim, Mas boa, vamos bora lá para lá. o projeto. Bora lá. Galera, vamos lá. Então, eu perguntei um pouco da diretoria, né, até mesmo para a gente resgatar a conversa que a gente tem do envolvimento dessas parcerias que nós temos de iniciativas de projetos, né, da CBRU, que dão suporte para o clube, onde a gente Sim, tem como objetivo não um trato direto com o educador, porque a gente acaba tendo um vínculo de trabalho maior, né? com o educador, mas a gente tem que ter uma triangulação por parte do clube, né? Porque o clube que é o responsável por estar ali no dia a dia, por fazer as conexões das atividades, para Sim. realmente monitorar o quão efetivo está sendo o trabalho do educador. Então, por isso que a gente tem pedido para que, nesse momento de fechamento, também a parte do diretoria esteja presente. Mas se você está aí também, acho que você sempre esteve presente em todas as reuniões e tem um papel fundamental nessa conexão. Tá? Hoje eu sou tem um conselho administrativo do clube, né? Uhum. E eu sou presidente do conselho administrativo do Rio Branco hoje. Boa. Não, acho que é importante porque tá, cara, na realidade é a pessoa que nesses últimos tempos a gente teve mais contato, a gente viu mais à frente das atividades. Então, é a pessoa que está na parte de operação, aí eu acredito. Sim, sim. E aí, até para a gente nortear a nossa conversa, a gente pega o curso que a gente desenvolveu, né, que hoje passa a ser um curso referência de captação e retenção
para a gente ter uma análise, né, de fechamento baseado nesses dois eixos principais, né, de captar e de reter, tá? A gente sabe que o projeto Vem para o Rugby 3, ele tem um viés muito mais de captação, que o escopo do projeto estava muito voltado para disseminação, para clínicas, para impactar jogadores, e porém a gente não pode deixar de não falar do processo de retenção, né? Por mais que talvez isso não esteja no escopo do projeto, é importante essa construção do clube para que se tivesse essa conexão com as atividades do clube também, né? Então a gente vai fazer não só cumprir a meta do projeto, que era a parte de captação, mas de ter um estímulo por parte do clube. E aí, dentro disso, primeiro, cara, ouvir um pouco de vocês, do Ferreira também, sobre os pontos de destaque que vocês têm por esse período do projeto, e depois os pontos críticos, né, cara? Acho que aqui, como eu falei, é uma conversa bem objetiva, para que a gente realmente Sim. tenha um direcionamento. A gente também tem um retorno quanto ao envolvimento de vocês nas atividades, e a gente chegar a uma conclusão para esse ciclo do Vem para o Rugby 3. Então, nesse momento, eu ouvir um pouco de vocês aí, esses dois pontos, os de destaques que vocês elencam e os críticos que vocês trazem também. Tá, eu posso falar primeiro, Pode. Ferreira? Tranquilo, Tá. Gonçalo. De destaque, o que a gente achou interessante? Eu acho que depois de muitos anos, a gente, como Clube Rio Branco, conseguiu ir em escolas próximas da região, coisa que não era feita há muitos anos, né? Então, isso daí foi um ponto positivo. O destaque também que eu considero foi, dentro do próprio Humboldt, foi uma retomada do rugby internamente na escola, que até 2017, mais ou menos, 2016, 2017, a gente tinha uma aproximação muito grande, e a gente perdeu essa aproximação, não sei se é por causa da troca de diretoria da escola, mas, enfim, a gente teve um afastamento, e com a ida do Ferreira, com o professor de lá, abriram muitas portas, e alguns jogadores, quando você fala de captação, a gente conseguiu captar alguns jogadores. Essa daí eu acho que foi a maior conquista que a gente teve dentro das escolas que a gente visitou, porque teve já novos jogadores na faixa de 14, 15, né, até 18 anos, 17 anos, na verdade, que são os alunos do próprio colégio. E eles começaram a frequentar das terças e quintas, após o horário de estudo, né, das 4h30 às 6. E a gente montou uma escolinha para eles, treinos para eles nesse horário, entendeu? E a gente retomou, vai retomar agora esse ano também, quando voltarem às aulas, e tem muitos já alunos inscritos. Então, acho que esse daí foi um ponto positivo. Uma dificuldade que a gente encontrou, um colégio muito próximo, que chama Reinaldo, que foi uma receptividade dos alunos que eu percebi muito boa, né, nas clínicas que o Ferreira e o Giorgio deram, mas por se tratar, eu vi de uma escola do estado, eu percebi financeiramente, às vezes, um segundo, terceiro deslocamento para eles começa a complicar na questão de ir para os treinos, sabe? A gente montou uma clínica onde estava aberto para as escolas, né? Que a gente deu o treinamento, clínica não, né? Festival. E depois do festival, a gente percebeu que muitos não puderam ir mais por questão de custo, né? E uma coisa que eu percebi já em escola particular, que a gente fez clínicas também, o exemplo do SESI, é muito difícil a gente fazer a clínica somente para as crianças na escola e para os professores, sem o envolvimento dos pais, entendeu? Então, a gente está pensando nesse ano retomar a questão do SESI da Leopoldina, mas já pensando em fazer alguma coisa
de repente direcionada a eles, um festival do SESI, mas que envolva os pais também, para que eles também consigam visualizar o campo que a gente tem lá do Humboldt, a estrutura que o rugby oferece, né, a amizade, enfim, eu acho que o envolvimento dos pais é fundamental dentro dessa faixa de idade, porque se não tiver o apoio deles, a criança não vai. Eu percebi isso daí também. E um outro fator positivo das clínicas, as escolas voltaram a nos procurar. O Poliedro voltou a procurar, eles querem que a gente repita as clínicas esse ano. Inclusive já está em contato com o Ferreira, se eu não me engano. Sim. O próprio SESI, apesar da mudança que teve drástica dentro do ensino médio, né? Mas, e do fundamental, quando eu falo mudança, teve as cargas de matérias, essas coisas, teve uma alteração para o novo ensino médio. Mas, assim, foi, acho que, tão positivo do fundamental que eles pediram para repetir as clínicas, mas agora para o ensino médio, que vai dos 15 aos 17 anos também, 14 aos 17 anos. E a gente vai ver se consegue, nesse primeiro semestre, montar um evento, alguma coisa. Eu vou talvez fazer uma proposta diferente para o SESI, que eles queriam que fizesse internamente lá nas quadras, mas eu vou ver se a gente consegue fazer um dia especial para eles, como se fosse um festival dentro do nosso campo, já para criar o hábito de ir para o nosso campo, que é uma grande dificuldade por não conhecerem. Eu acho que no festival, de repente, quebra essa barreira e eles começam a frequentar também nos dias e horários que a gente consegue dar os treinos para eles, né? Então, acho que isso daí é positivo. O crítico que eu acho, tudo bem, a gente pegou, acho que a partir de março, mais ou menos, abriu o projeto, né? Falo isso pelo estagiário, pelo Giorgio, o próprio Ferreira, os custos que a gente tem para fazer essas clínicas, individualmente para cada um deles, acaba ficando meio alto, porque o transporte, a disponibilidade, a alimentação, quando você vai ver o valor que é repassado para eles, uma boa parte foi gasto dentro do próprio projeto, sabe? Então, eu assim, acho que o profissional hoje da educação física, principalmente focado no rugby, né, que tenha conhecimento do rugby, está cada dia mais difícil, né? E é carente ainda esse mercado. Só que a remuneração, eu acho que foi de uma forma baixa também, né? Eu acho que isso daí incentivaria alguma coisa a mais nesse sentido. E do festival, uma crítica que eu faço também, eu cheguei a convidar o Marinho, a própria Mariana, né, da CBRU, acho que eu passei até um convite para você também, mas você também estava com alguma tarefa naquele final de semana. E eu acho que seria legal se alguém de vocês também tivesse ido no festival, sabe? Porque estava a diretoria do clube, seria legal para alavancar ainda mais essa aproximação, sabe? E ver que não é o Buzo, não é o Ferreira, não é o Giorgio só, que é a CBRU que tem todo esse projeto envolvido. Apesar que a gente foi naquela reunião, o presidente do clube foi também, né? E viu a importância que é essa questão do Vem pro Rugby. E eu acho que, na minha opinião, é um fator primordial hoje para a captação e, como você falou, a retenção é uma segunda etapa, mas sem a captação, a retenção já não existe. Então, eu acho que é muito válido o projeto, sabe? Boa, boa, Gus. Tomei nota aqui de algumas coisas. Vamos ouvir o Ferreira, cara, e aí a gente tem algumas conclusões em cima disso também, mas você trouxe boas reflexões, cara. Mas a gente dá sequência depois do Ferreira aí, só para a gente ouvir primeiro. Beleza. Pessoal, é o seguinte, eu acho que o projeto, a ideia eu acho maravilhosa.
Porque o projeto ele acabou sendo um instrumento para a gente poder chegar nas escolas. Eu acho que de negativo que a gente tem é exatamente essa parte burocrática. Particularmente, eu tenho problema com essas partes burocráticas, de tratar, de fazer as tratativas. Graças a Deus que o Buzo tá aí comigo, porque eu sou horrível para fazer essas tratativas com a escola, entendeu? E a gente fica muito na mão é, do professor tá afim, né? Se o professor da escola está afim, que é o caso que a gente teve no Reinaldo, a gente teve no Humboldt, no SESI, quando o professor está afim, o projeto anda bem. Quando o professor, por exemplo, no Poliedro, apesar da gente ser procurado de novo para repetir as clínicas, no Poliedro o professor não estava muito afim, no pré-médico o professor não estava afim. Aí as coisas ficam difíceis de caminhar, entendeu? Então, essa parte de negociação que eu acho que é, eu não sei como melhorar isso daí, porque quando a gente tem o professor do nosso lado, a coisa flui, né? A coisa anda. Eu concordo com os pontos positivos do Buzo, né? Que a gente, por exemplo, só para ficar claro, né? Para dar um exemplo dessas tratativas todas, como elas dificultam a vida da gente. O Buzo praticamente ficou o primeiro semestre inteiro negociando com o pessoal do SESI, o primeiro semestre inteiro. E aí, como a quantidade de crianças era muito grande, a gente ficou com um pouco meio de abraçar outras escolas, exatamente para né, não sobrecarregar a gente. Aí o que acontece? O Carreiro, né, que é o responsável do SESI, a gente montou uma semana em setembro, estava tudo certo. No domingo, antes de começar as clínicas e a, as clínicas lá no SESI, inclusive vocês aí da CBR iam participar, ia ter o dia do atleta, vocês iam levar os totens, iam levar, estava tudo certo, o cara vai desmamar, né? Tudo bem, um problema do professor, o professor ficou doente, não tem culpa. Mas você vê que a coisa, eu acho que esse é o grande ponto negativo, é como gerenciar essas tratativas com a direção da escola, com o professor, porque isso é que empata a gente, entendeu? Isso que dificulta a gente ter acesso às crianças. Porque, assim, as experiências que a gente teve, quando a gente tem um professor que está afim e que a gente. A criança, ela gosta de movimento, ela tá afim. Então, esse exemplo do Rumble é fundamental. A gente fez uma semana lá, a gente atendeu, acho que no último mês, entre outubro e novembro, quase 700 crianças. No Humboldt, um dia eu fiquei lá, uma terça-feira, das 7 da manhã às 3 horas da tarde. Eu almocei no colégio. Cara, sabe que é você ir no refeitório, você olhar para o gramado, ter 4, 5 moleques brincando com bola de rugby, cara? Isso eu não via isso há sei lá quantos anos. Então, eu acho que. Mas você vê que é uma iniciativa do professor de oferecer várias modalidades, várias atividades, fazer com que as crianças participem. Então, eu acho que quando a gente tem essa ajuda do colégio, do professor, cara, a criança está ali. A gente viu um mini Maranhãozinho lá no Humboldt. Igualzinho, cara. Igualzinho. Rápido, veloz, baixinho, tarrancudo, igualzinho. E o moleque ficou a fim de treinar. Né? Com, eu narrei aquele episódio do SESC, porque isso deu uma empatada para a gente no projeto, e a gente acabou fazendo essas clínicas já no final das aulas. Então, a gente vai retomar, por exemplo, outro ponto positivo é o que o Buzo falou, nós temos contato com o SESI agora para fevereiro, o Reinaldo e o Humboldt. Todos querem repetir as clínicas, fazer as clínicas nas turmas que faltaram por causa do fim do semestre. E tem o Poliedro quer repetir as clínicas, só que na unidade da Vila Mariana. Tem uma escola adventista perto ali do Humboldt, que nós temos uma aluna que é irmã do rapaz que treina com a gente, que a diretora quer fazer lá também. Então, abriu um monte de porta, entendeu?
Eu acho que esses são os pontos positivos que eu vejo no projeto. O único negativo o único senão é essa tratativa, cara, essa parte burocrática. Eu sou horrível nisso, tratamento com, sabe? Porque essa pessoa chega para mim e fala assim, não vai ter clínica aqui, eu pego e vou embora. O Buzo não, mas ó, vê os benefícios, o Buzo sabe lidar melhor com isso. Eu sou horrível nisso aí. Mas, basicamente, eu concordo com os pontos positivos que o Bruno levantou, e de negativo, só essa parte de tratativa com direção, que é complicado, né, cara? Eu não me dou muito bem com isso aí. Ferreira, sabe uma coisa que eu tinha esquecido, acho que você também, que também acho que é um ponto positivo que o projeto trouxe nesse segundo semestre, no final, que o diretor do Humboldt propôs para a gente fazer durante a semana, nesse primeiro semestre, isso daí é uma coisa que a gente vai tratar ainda, pegar todos os professores da rede pública do estado, da região, né, da Oeste, e fazer essa Isso, clínica para os professores verdade. de todas as escolas do estado. Mas quando for tratar sobre isso, eu queria um envolvimento da CBRU, porque é uma coisa que pode se espalhar para todas as regiões de São Paulo, sabe? E eu acho que seria legal se tivesse um apoio direto, o Marinho, alguém da CBRU participando, nessas clínicas também, e dando esse direcionamento para a gente poder já fazer as clínicas em cada uma dessas escolas que os professores vão. Me falaram em torno de 80 professores. Não sei se é tudo isso, entendeu? É isso aí mesmo. Inclusive, o Fernando do Humboldt, é que a questão é que tem que falar com eu acho que a secretária da região Oeste. Sim. Ela marca um fim de semana. Esse fim de semana é obrigatório para os professores irem, então não tem como o professor fugir, porque se Faz você parte chegar e falar, da carga horária deles. isso. Então ele se comprometeu a entrar em contato com essa responsável. Aliás, ele passou o telefone para a gente entrar em contato com ela nesse primeiro semestre, pegar essa região toda da Lapa, marcar um fim de semana no Humboldt e fazer as clínicas, as capacitações com os professores. Eu acho que isso daí é interessante e é um ponto muito positivo. Não, boa, galera. Eu acho que, cara, fico feliz em ouvir a quantidade de pontos, tanto positivos quanto negativos, né? Porque, para mim, ter esses pontos é reflexo de iniciativas que aconteceram, de tentativas, né? A gente só vai ter essas avaliações e poder fazer esses comentários se, cara, as coisas foram tentadas, tá? E relacionei aqui vários tópicos de várias ações que foram traçadas, algumas deram certo, outras não deram certo, que faz um pouco o objetivo do projeto, né? Quando você traz, Ferreira, essa questão burocrática, né, mais num olhar de relacionamento institucional, que o Buzo tem um pouco mais esse perfil, eu trago aqui também uma dificuldade que a gente teve com o projeto do Vem Pro Rugby 3, porque é um projeto de incentivo, ele previa metas que eram desafiadoras para as condições que eram previstas, Uhum. é, e, e a gente aprendeu com isso também a deixar outras iniciativas de projetos mais simples, porque a gente gasta uma energia muito grande correndo atrás de questões burocráticas para bater metas do que, Uhum. do que olhar para o rugby, entendeu? Perfeito. E isso aconteceu realmente nesse período de gestão desses projetos, porque, cara, a gente assumiu esse novo processo recente. Então, estávamos executando dois projetos ao mesmo tempo. E o projeto do Vem pro Rugby 3, ele tem, como eu falei, ele tem um olhar muito para a captação, entendeu? Então, ele tem uma outra vertente que a gente vê que é fundamental para o clube, que se todas essas ações que vocês fizeram, elas não estiverem conectadas com a realidade do clube,
sinceramente, é uma energia gasta sem sentido para o rugby do Rio Branco. Porque você vai fazer uma clínica, você vai difundir o rugby, mas a essência que é fortalecer o Rio Branco, a gente não vai conseguir ter essa conexão, entendeu? Então, quando vocês traz algumas situações positivas de clínicas, e a gente vê que teve mais sucesso em clínicas das escolas daquela região, do que, por exemplo, quando você cita o poliedro, ou quando você cita, por exemplo, a realidade do SESI, que por mais que o SESI esteja mapeado naquela região, não ter uma tratativa de como que essa informação chega no pai, impacta na participação das atividades do Rio Branco, tá? E essa é um pouco as ideias que nós temos com esses projetos, que é de estimular realmente essas iniciativas pelo clube, e o clube começar a ter esse filtro e entender, porque igual quando você fala, o poliedro da Vila Mariana, ele pediu para a gente fazer uma clínica lá. Para o Rio Branco, faz sentido fazer uma clínica lá? Então, é um ponto que tem que ser analisado, porque eu duvido que uma criança vá da Vila Mariana até a Zona Oeste de São Paulo, entendeu? Ainda mais no dia de hoje. E essa é que você já teve dificuldade até mesmo com uma escola da região que vocês citaram, que um dia a mais Então, de recurso é uma dificuldade, entendeu? Exatamente. então o que está pintando, o que é o caso do Reinaldo, que o Buzo citou, né? Então, o que Isso. acontece? Essas duas escolas, principalmente a Reinaldo, cara, a professora já entrou, fez contato comigo, eles estão querendo que a gente crie um núcleo de rugby dentro da escola. Só que a grande questão nossa é exatamente isso, é mão de obra. É como isso se aconteceria dentro de um processo de uma escola estadual, né? E como a gente conseguiria fazer isso. Então, assim, tem uma sementinha plantada. Ela falou: pô, você não pode vir aqui uma vez por semana, no horário do almoço. Eu acho que, no caso da Poliedro, seria mais ou menos essa situação do Reinaldo, que a gente não conseguiria trazer a criança, mas levaria o rugby para lá. Mas é que tem um monte de implicações aí que eu não sei se a gente consegue. Não, e essas são as reflexões, por isso que é importante a parte da diretoria do clube estar presente nesse momento. Porque todas essas ações por parte do projeto que está envolvida ao educador, ela tem que estar conectada com o que o clube busca estruturar internamente. Porque senão as atividades não casam. Então não adianta você estar fazendo clínica para categoria para crianças de 13 anos e o clube está só com foco na categoria adulta e ter treino só para a categoria adulta. Isso não faz sentido. E eu acho que essas reflexões, o Buzo, das conversas que a gente teve, ele tem isso muito claro e a gente teve isso reforçado com o projeto, entendeu? E tanto que a construção com o Humboldt, eu acho que ela é bem positiva, eu acho que ali o que se deve cada vez mais melhorar é as tratativas e qualidade do trabalho e ter uma aposta muito grande, porque vocês têm o treino de vocês é dentro de uma escola, entendeu? Então, eu acho que isso é uma conexão que deva ser olhada com muito carinho, que eu acredito que vocês já olham e que essas portas que Sim. foram abertas, é importante que elas não se fechem. Então, e isso passa É, pela diretoria do clube, né? Que são as pessoas. Júlio, eu Diga. vou te passar uma coisa que eu venho conversando com o clube já faz um tempo, para você ter uma noção como CBRU, dentro também do projeto Vem para o Rugby 3, né? O Uhum. Rio Branco sempre foi uma escola formadora de rugby. A gente sempre teve como passar o rugby e o espírito do rugby, né? As premissas do rugby para a molecada. E a gente acha que sempre foi assim um ponto forte o nosso infantil, nosso mirim, nosso juvenil, né? Cogitando até em não ter foco nenhum no adulto. Mas tem uma contrapartida a isso. O adulto é um espelho, onde o infantil, o juvenil se miram no time adulto. Hoje o nosso time adulto é fraquíssimo. Eu não tenho nem medo de falar isso. É uma geração estranha que não são amigos,
e não é espelho para ninguém, sabe? Só que a gente vem com uma molecada forte, juvenil, e não tem esse espelho. Eu não sei o que vai ser daqui para frente com o Rio Branco, sabe? Na questão do time adulto. Porque a gente percebe que quando a gente forma um jogador, ele quer ir embora do clube, porque ele não vê esse espelho. Aí vai uma reflexão, que aí a gente pode marcar até um outro dia, para eu pegar a opinião de você e de outros, né? Como você, em Jacareí, é um clube com êxito, né? Dentro do crescimento que vocês tiveram dentro do rugby, o próprio São José, o Pasteur. Lógico, tem características diferentes, né? Mas eu consegui entender isso como um time formador, que o Rio Branco sempre foi, mas refletir isso daí também para um time adulto, sabe? Como reter esse jogador? Porque hoje qualquer dinheiro, o moleque vai embora, entendeu? Tá complicado, porque a gente tem 3, 4 jogadores formados recentemente pelo clube que já pediram carta de transferência, sabe? Eles não veem um atrativo no adulto. E assim, a infraestrutura que o Rio Branco tem hoje para treino, o campo está iluminado, você conheceu a iluminação, é uma estrutura razoável de treino. Não sei se de repente o Guillaume, que é o treinador do adulto, é o melhor cara, não sei, mas eu precisava de uma visão externa para poder ajudar a gente a falar, olha, melhora nisso, 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 que o adulto vai ser um espelho. Eu volto a falar, não precisa ser um time campeão, mas tem que ser competitivo. E hoje o Rio Branco não é competitivo. Não sei se você entende o que eu estou falando. Eu entendo perfeitamente, porque a gente tem outros clubes com as mesmas dificuldades. Eu acredito que isso sim é uma conversa para a gente ter em um outro momento, até mais longa, porque Sim, eu acredito que são cases que isso vai ter que partir daquilo que vocês entendem que é a essência do Rio Branco, que não adianta você às vezes querer copiar um modelo e sim entender o uhum. que foi feito em outras realidades e como amarrar tudo isso. Porque eu concordo com você. Um jogador, ele precisa de uma referência, tá? E a referência Sim, hoje é a categoria, é, digamos que seja a categoria competitiva do ambiente que ele está sim, inserido, porque ele joga rugby, mas ele quer chegar em um determinado estágio. E hoje o Rio sim, Branco não tem essa vitrine que espelha e motiva os jogadores da base vou trabalhar, vou desenvolver porque eu quero jogar na categoria adulta do Rio Branco, porque, como você falou, hoje está num nível que não é atrativo. nenhum. E aí o que a gente precisa é conversar e entender são alternativas que precisam ser feitas, porque esses jogadores também que sobem, eles precisam ter outras experiências para que ele continue no rugby, porque se ele não tem no Rio Branco e não tem em outro lugar, Sim, ele vai sair do rugby, isso não é saudável, entendeu? sim. Então, é encontrar maneiras para que isso aconteça de uma maneira que a gente consiga ainda conciliar as duas coisas. E acho que esse é um tema que é importante, Uhum. porque passa sobre a sustentabilidade do clube, porque senão vai acontecer tudo o que acontece. Vai lá o jogador, É, vocês fazem um trabalho de formação, destacam o jogador, e daqui a pouco, ainda mais no ambiente que vocês estão inseridos, vocês estão geograficamente perto da Poli, do SPAC, do NAR, aonde tem sim, equipes competitivas e que é muito fácil esse jogador ser motivado a ir para esse outro ambiente, porque naquele momento, naquela idade, ele está em um estágio, tem uma possibilidade de competir num outro patamar que o Rio Branco não oferece, e acaba sendo sim, uma concorrência desleal, entendeu? O sim. ponto é, cara, como que a gente pode construir coisas que amarrem essa manutenção desses jogadores. Não de que ele vai ser exclusivo do Rio Branco, mas de que ele tenham situações de estar atuando dos dois lados, entendeu? Aham. E eu acho que É, é, eu nunca fui contra o crescimento do atleta, sabe? uhum, Mas da forma que está se dando isso agora,
cada dia mais recente, o jogador nosso faz opção, quando ele vê que ele se destaca, de não permanecer no clube. Só para você ter uma ideia, o nosso M20 era mais forte do que o nosso adulto. Se tivesse um coletivo em treino, o nosso M20 passava o carro no adulto, sabe? Uhum. Aí esse M20 fala, cara, a gente atropelou o adulto, eu quero um time que me dê um desafio de eu aprender mais rugby, sabe? E é isso que está acontecendo. E por que isso? Um pouco antes da pandemia, eu retomei o juvenil, acho que o Ferreira sabe disso. A gente começou a Aham. dar treino de rugby mesmo para eles, sabe? E eles mudaram da água do vinho. E a gente está dando sequência para essa molecada de 14 até 18 anos, colocando um ritmo, um padrão de jogo, formas individuais de desenvolvimento atléticos, né? E fazendo as considerações como um ser humano, dizendo, olha, o rugby não é tudo na vida, você tem que ter a sua profissão, o seu estudo, e a gente conseguiu aconselhar muitos deles, sabe? É, que nem o Luiz, que ele foi formado no Rio Branco, o próprio Nassor, o Maranhão, todos esses estão indo para o mesmo caminho. E outros também que já estou sabendo que indo para o adulto, eles não vão querer permanecer no time. E a intenção de uma retenção, como você fala, é reter no juvenil e também ter um time competitivo no adulto, sabe? Mas isso daí acho que é uma conversa que a gente vai ter que ter mais para frente, porque vai envolver de que formas que a gente pode captar recursos de patrocinadores, o que pode oferecer. É uma conversa muito longa. E eu acho que aí sim, a diretoria do Rio Branco, o diretor financeiro, o presidente, vice-presidente, eu e mais outros da diretoria técnica, ter que participar junto à CBRU com uma discussão muito mais, vamos falar assim, séria sobre o assunto. Por quê? Senão o Rio Branco vai acabar. É triste falar isso para mim, que eu sou Rio Branco desde que eu nasci, mas eu tenho um receio disso, sabe? Ou a gente vai fixar, olha, o Rio Branco daqui para frente vai ser mirim, infantil e juvenil. Vamos ser formadores, vamos participar dos campeonatos juvenis e seja o que Deus quiser para frente, entendeu? Sem um time adulto, fazer como que era até 1982, que o Rio Branco de 78 a 82 era só até juvenil. Depois cada um ia para o seu lado, sabe? É uma coisa de se pensar, de sentar e depois discutir muito bem com a CBRU, ver os caminhos, o que a gente pode tomar, como tomar esses caminhos. O recurso hoje é fundamental, porque percebemos que o perfil de jogador, atletas dentro do rugby mudou. Antes era um pouco mais elitizado, hoje é muito menos elitizado. Hoje a gente tem crianças carentes, muitas delas, né? Onde a gente vai precisar bancar de alguma forma esse atleta dentro do clube. E eu acho que isso falta também um pouco para o Rio Branco, sabe? Mas, enfim, é uma discussão longa e muito séria. E bem importante, porque, cara, isso é reflexo do canibalismo que tem acontecido, e isso impacta diretamente, cara, clubes que estão localizados nessas regiões que acabam tendo outras oportunidades com outros clubes, tá? E, como eu Sim, falei, a realidade de vocês hoje é bem nesse perfil. Mas sim, sim. existem tratativas, né, cara? Bem rápido para resumir esse tema. Por exemplo, a gente tem hoje o SPAC, que tem uma característica bem semelhante ao que está acontecendo com o Rio Branco. Sim, Um grupo muito forte de juvenil que está sendo aliciado ali, assediado para uma transição para outro clube, tá? sim, Mas existe uma iniciativa até mesmo por parte dos jogadores de dessa manutenção no SPAC, porque ali aham, eles entendem que ali é a casa deles e que eles precisam disso. E até mesmo a gente, sim, como confederação, já existe movimentos para que, de alguma maneira, exista uma distribuição mais igualitária de jogadores que estão envolvidos no alto rendimento. Então, vou pegar o caso do SPAC. Mais três, uhum, quatro jogadores de forwards
que estão hoje envolvidos dentro do alto rendimento da confederação, se eles são Sim, direcionados para o SPAC, o SPAC sim, é mais uma equipe competitiva, não é mais uma equipe que só participa. Ele passa a ser uma equipe exatamente, competitiva, entendeu? exatamente. É E isso daí eu sinto. Desculpa falar, Júlio. A partir do momento que o nosso jogador vai para o NAR, ele sai do clube. Eu não sei o que estão falando, o que estão fazendo. Não é vocês da CBRU que falam, mas eu acho que são conversas dos jogadores. Ah, vem jogar aqui, aí onde você está não é legal, coisas do tipo, sabe? E é incrível. O nosso jogador vai para o NAR e ele sai do clube. é um tema bem delicado, Buzo, como você falou, cara. São conversas que aí envolvem realmente pessoas de diretoria, envolve força dos clubes, Sim, porque é uma preocupação. Como eu te falo, eu estava no alto rendimento, era uma preocupação minha, esse não canibalismo de jogadores, e internamente sim. isso acontece entre os próprios jogadores, então existe É sim, exatamente a percepção que eu tenho. entendeu? Existe, os próprios jogadores têm esse tipo de conversa porque eles querem que os melhores jogadores estejam no clube deles, eles querem ganhar. Eles não têm um Sim, olhar a longo prazo de que é importante eu ter competitividade, é importante eu ter concorrência. É importante, sim, cara, que o Rio Branco se estruture e seja mais um clube competitivo, cara. sim. E a gente está fadado ao fracasso cada vez mais. Se o resultado é o nível do jogo que a gente já foi rebaixado para um segundo escalão a nível internacional na Sul-Americano. A competição interna, hoje está centrada em 4 clubes, porque Sim, os outros acabam não conseguindo amadurecer e se consolidar como um clube competitivo, porque não dá tempo, porque os jogadores são muito imediatistas com a necessidade sim, de querer jogar, entendeu? Então, mas exatamente. como você trouxe, é um tema, Concordo com tudo que você falou, Júlio, mas eu acho que a gente tem que marcar assim uma reunião, se a gente tiver a oportunidade como clube do Rio Branco com a CBRU, fazer essas conversas, né, de vários pontos aí. É, a gente até pouco atrás teve a mudança de presidência, tivemos a pandemia no meio, onde atrasou uma parte de documentação do clube, mas já está sendo tudo acertada para ir atrás de leis de incentivo, que eu acho que é fundamental hoje todos os clubes de rugby ter, né? Mas é um ponto. Agora, tem outros que a gente precisa alinhar para ter um crescimento sustentável do rugby. Eu percebo, como você citou, o SPAC, o próprio Bandeirantes, que acabou praticamente, o Rio Branco e outros clubes que poderiam estar aí, não digo sendo campeões, mas conseguindo ser competitivos, e hoje a gente só está centrado em 4. Essa é a grande verdade, sabe? E outra, esses 4, quando pega um time não estruturado fora do eixo de São Paulo, esses outros times vão sofrer também, sabe? Se não tiver essa estrutura parecida que hoje os times de São Paulo, esses 4 têm, sabe? e tem, Eu acho bem difícil. e tem um outro viés ainda aí, Buzo, que, cara, é importante que para vocês hoje que estão fazendo o trabalho de bastidor, também seja gratificante o trabalho, porque senão daqui a pouco É. vocês também cansam. E é o que hoje está Ah, acontecendo. você falou uma coisa importante agora que acontece comigo. Eu estou num limite tão grande, cara, se soubesse. Mas eu não largo mão porque eu gosto, sabe? Mas muitos largaram. Muitos, muitos. Você não tem noção de quantos. Ah, sem dúvida. E cara, é frustrante. Você vai, gasta energia, trabalha e Sim. vem, cara, uma motivação que leva um jogador, cara, para É, fora. Entendeu? E, é, cara, é todo é um verdade. trabalho que gasta energia, gasta dinheiro e, Aham. e é aquilo, né? Amor não paga conta, né, cara? Então, ninguém Não. vive de amor. É É, bom, é legal, mas chega uma hora uma que. coisa, uma coisa que eu queria me aprofundar mais, eu estava pensando, se eu tivesse uma grana sobrando, eu faria imediato. Eu queria ficar um tempo na Argentina, entender 3, 4 clubes
da Argentina, como funciona, porque eu percebo o amor do jogador argentino pelo clube formador dele, sabe? Muitos deles saem, vão para a Europa, vão pelo mundo, mas sempre com a vontade de voltar para o clube, sabe? Eu acho que a gente perdeu um pouco disso. Aquele cara que fala assim, poxa, eu tenho vontade de voltar para o meu clube. E ele somente saiu porque teve uma proposta fora do país. E eu não vejo isso no Brasil. A gente é trocado por causa de migalhas. É estranho. A gente precisa entender isso e, em cima disso, acho que a gente consegue dar uma evolução legal, sabe? Não, cara, tá perfeito, porque acho que essa é a essência do esporte amador, né, cara? O vínculo de Sim. pertencimento. Independente se a gente paga uma ajuda de custo ou não, eu acho que é importante o jogador ter aquele amor pelo clube. Haja visto alguns jogadores até de futebol, não gosto muito de falar de futebol, que eu não entendo muito, mas eu vejo alguns jogadores que, quando se aposentam, fala, cara, esse daí é meu clube, sabe? Ele volta para lá, tenta ajudar de alguma forma, sendo formador ou não de novos jogadores. E a gente tem que trazer um pouquinho dessa paixão do cara, poxa, ali é minha casa, eu sou parte integrante daquele grupo e eu quero ver bem aquele grupo, sabe? Eu não sinto isso das. Não vou falar de gerações, né? Mas do pessoal atualmente. Eles olham muito para o umbigo deles, mas não olham ao redor. É complicado, eu acho bem complicado. Não, cara, tá perfeito as suas colocações, eu concordo. E a nossa maior preocupação, cara, é como a gente começou a falar e você trouxe aí, as pessoas que fazem cansarem, e cada vez mais isso está acontecendo, entendeu? Pessoas Sim. que estão se cansando do trabalho, porque o Aham. rugby ele é amador, ninguém vai viver de rugby, e tá todo mundo. Sim, Para que a gente consiga construir tudo isso, exige muito esforço, é muito trabalho, sim, entendeu? É sim. muito trabalho. E depois o retorno, cara, ele tem que ter algum retorno, não precisa ser Sim, é uma financeiro. satisfação. A minha satisfação, eu sempre falei, é ir num final de semana, eu sou um velho veterano, de ir lá assistir meu clube jogar, mas poder torcer, não sair frustrado da forma que eu saio, sabe? E depois, durante a semana, 3, 4 pedindo transferência para outros clubes. Isso acaba desanimando demais, sabe? A minha vontade era sentar do lado do campo, com uma cervejinha, ir lá ver meus amigos dos outros times também, dos outros clubes, fazer a confraternização. E eu não vejo isso. Eu vou lá, eu fico sozinho, entendeu? É frustrante às vezes. É frustrante, cara. Essa acho que é a palavra e a sensação, né? Então, é a gente tentar Travou, Júlio? aproveitar, a gente ainda tentar aproveitar essa energia que existe, cara, em vocês aí que estão à frente disso, para não deixar isso morrer também com o Rio Branco, porque como você falou, cara, o Band é um clube tradicional que tem históricos, tem pessoas veteranos ali que têm a possibilidade, mas, cara, tá cada vez mais difícil de ver o movimento ali, tá? Então Exatamente. e, e com o Rio Branco cara, é a mesma coisa. Não podemos deixar as pessoas que estão ali cansarem, porque tem Aham. um potencial muito grande, é mais pela estrutura que tem, onde está localizado. O que precisa é um alinhamento de esforço, porque talvez Sim, sair atirando para todo lado vai me trazer mais trabalho, só que sim, sim. o resultado ele é mínimo, né? Então é aquele É, gráfico de... travou aqui. Tá ouvindo aí? Opa, caiu. Voltou, voltou, Mas Se voltou. emociona demais. Se emociona demais. Mais boa, Buzo, cara. Eu acho que a gente tem, cara, tem que ter um outro momento, sim, para a gente ter essa conversa, essa tratativa, cara, de jogadores da categoria de base, de transição para outros clubes. É um tema que a gente sempre vem batendo junto ao lado do alto rendimento.
de que ele Sim, precisa também contribuir para que isso impacte nos clubes, porque senão sim, ele no futuro breve, hoje ele já paga por isso, tem uma falta de jogador gigantesca, tá? sim. E não tem jogador porque o rugby interno está cada vez mais pobre. E pobre por parte Travou de dessa. novo. Tá, tá rodando aí, não? Voltou? Voltou. Boa. Mas, cara, para reforçar, é uma linha que a gente tá, porque para a gente é importante que cada vez mais esse trabalho de juvenil e infantil que a gente hoje vem focando nos clubes, que vem para o rugby, que estão no Nina, Sim. eles precisam começar a já ter essa conexão com as categorias acima, seja um infantil para o juvenil, seja um juvenil para o adulto, porque Aham. senão a gente não consegue fazer um ciclo sustentável, que é a longo prazo, não é de imediato esse resultado, Sim. e, e senão o nosso trabalho também ele está fadado ao fracasso, né? Então, que para a gente não faz sentido. Hoje a referência que a gente tem o número voltado para o Vem para o Rugby, né? O número de clubes que estão participando dos festivais infantis, tá? O número de clubes que conseguiram participar de alguma etapa dos campeonatos juvenis. Então, a gente começa a ver não mais jogadores, mas mais clubes, começa a mostrar que tem movimentos dessa disseminação entre os clubes, e é um ponto importante. Então, a gente É, tem essa. o Rio Branco teve que se juntar com o SPAC esse ano, que passou, para participar da categoria juvenil, né? O nosso juvenis com o do SPAC participaram do campeonato. Eu acho que foi Uhum. válido, não deixou a categoria parada, né? Não, sem dúvida, e são essas estratégias que tem que acontecer, isso não é ruim, entendeu? Não, Acho que isso é muito saudável porque todo mundo tem que jogar. E isso vai fazer sim. com que o menino continue. O jogo é o ponto final. Então, se a gente não consegue promover o jogo para quem está treinando rugby, ele vai sair do rugby. Pode ter certeza É, disso. não tem sentido, né? É, o objetivo é o jogo. Então, é também é uma conexão, cara, é uma engrenagem. E hoje, como confederação, a gente tem esse estímulo por aqui com o infantil e o juvenil. A gente tem uma reformulação de competições nacionais para dar oportunidade para mais clubes, tá? Tem campeonatos que a gente está de seleções regionais, que é para tentar dar oportunidade para mais pessoas estarem jogando, tá? Então a gente tenta amarrar todas as pontas para que isso vire um ciclo virtuoso, né? Sim, Sucesso sim. nessas tratativas, desde a clínica na escola, que está hoje, estava focado com o Vem para o Rugby 3, a um processo dos jogadores do Rio Branco estarem jogando uma competição, ou junto com algum outro clube, ou em breve como o próprio Rio Branco, né? Então, acho que isso para a gente Exatamente. É o que nosso objetivo. é o Agora, ponto. a última pergunta, Júlio. Você sabe se vai ter renovação do projeto? Como é que está esse andamento? Essa é outra discussão, tá? Renovação do projeto, cara. O Vem para o Rugby 6, ele não foi captado. Então, a Tá, gente não teve um sucesso de captação do projeto a nível estadual, tá? tá, Então, a gente está nos finalmente também do Vem para o Rugby 5. tá, Então, o que a gente está em, em captação nesse momento, que é um outro projeto que nós escrevemos a nível de Brasil na lei federal, que é o Vem para o tá, Rugby Brasil, tá? tá, Então, a gente teve uma captação parcial, não foi uma captação integral. Dentro desse Vem para o Rugby Brasil, ele tem 8 clubes de São Paulo, são 20 clubes ao todo, são 8 de São certo. Paulo, mais dois, agora não me recordo de cabeça se são dois ou três clubes do Rio Grande do Sul, três de Santa Catarina, três do Paraná e três Rio de Janeiro. Então, só que a gente tratou isso não como estado, a gente tratou isso como núcleos, como Uhum. regiões. Por Tá, quê? Por exemplo, a gente teve uma empresa que fez aporte,
que uma das exigências do aporte dela é que uma das matrizes onde ela está localizada tivesse a modalidade do rugby, entendeu? Certo. Talvez a gente tenha que dar essas contrapartidas, por mais que lá não tenha um clube, a gente precisa ter um movimento lá para que ele injetasse um recurso para conseguir atender outros lugares, entendeu? Perfeito. Então, só que isso também não está captado 100%, tanto que a gente nem solicitou a execução, porque a gente está tentando essa captação integral ainda para executar esse projeto, tá? Perfeito. Bom, Então, qualquer novidade, você mantém a gente informado. para esse momento a gente não tem essa renovação, tá? Então, para te dar esse retorno. A gente tem, cara, uma outra tratativa que é importante até compartilhar com vocês, que é a questão com o SESI, e a Tá. gente trouxe para o SESI, quando eu falo SESI, para a sede, né? Clubes que são potenciais e que a gente viu um trabalho acontecendo tanto no Vem para o Rugby 3 quanto com o Vem para o Rugby 5, que são clubes que não estavam no SESI, e a Sim. gente trouxe para o SESI a possibilidade da Vila Leopoldina estar conectada com o Rio Branco, Sim. e só que nesse momento eles não veem isso como estratégico para a unidade da Vila Leopoldina. Não sei quais tratativas internas que eles têm, mas nesse Aham. momento eles não veem essa tratativa pro guarda-chuva da parceria CBRU-SESI, tá? Certo. Eu acho que principalmente o que pega lá é por não ter um campo próprio, sabe? Uhum. Eu não sei, a gente consegue oferecer para o SESI o nosso campo, e é muito próximo de carro, dá 5 minutos de diferença, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser sentada e conversada também, não é uma coisa tão simples e fácil, Porque eles porque têm existe a preocupação, eles têm uma preocupação de sair do ambiente deles, porque exatamente isso. dentro do ambiente deles, Exatamente. eles têm seguro, eles estão cobertos, eles têm uma segurança, eles têm uma estrutura, e você Aham. levar uma atividade para um ambiente externo expõe eles. Eu acho que entra num pouco do fórum político, sabe? Porque se trata de uma escola do Estado. E o SESI, querendo ou não, é privado, porém com recursos públicos federais, sabe? Uhum. Eu acho que começa a entrar alguns conflitos políticos. Eu acho que é mais complicado, e tem que ser muito bem conversado para conseguir alguma coisa de êxito, sabe? Então, acho que o ponto aí dessa devolutiva é que você, cara, tem aberto uma porta muito grande com o SESI aí da Vila Leopoldina, e acredito que Sim. seja continuar esse namoro, continuar esse trabalho de clínica, continuar esse bom relacionamento, e Aham. para que cada vez mais cresça uma confiança, para que a gente possa, em algum momento, trazer algo concreto realmente de parceria, entendeu? Então, É, eu acho que eu estava pensando em até fazer um contato, porque a gente já treinou muitos anos no Pelezão. O Uhum, Pelezão é um campo hoje sintético, é um espaço maravilhoso lá. E fica atrás do SESI, sabe? uhum. Mas também, volto a falar, ali é da prefeitura, entra também num quesito político. E o que eu percebo do SESI, eles querem montar o SESI Rugby. Eles não, e eu não vejo problema, depende SESI Rio Branco, eu não vejo problema no nome, sabe? Mas eu percebo que eles querem elevar o nome do SESI do rugby, não ao contrário. Então, acho que é muito difícil eu ter alunos, o que quer que seja, do SESI com o nome Rio Branco. É mais fácil ter SESI na frente e o Rio Branco entrar por secundário, entendeu? E isso cara, eles têm um pouco disso, eu digo porque aqui em Jacareí a gente teve essa dificuldade, tanto que hoje a gente joga nas competições paulistas como SESI Jacareí Sim. Rugby. Então, É uma eu tô questão de pensando. vaidade, é uma questão, cara, que tem esse viés político deles, e a gente tem tratativas internas com a prefeitura aqui, que você precisa É, saber levar. Você precisa saber levar. exatamente. Então, Mas eu não acho nada impossível. Eu estou falando por parte do Rio Branco, você entendeu? uhum. Porque se a gente tem um vínculo e o SESI tem um nome forte, vamos como o SESI.
Não vai tirar, de repente eu monto uma subclasse dentro do rugby, onde vai chamar Pelicanos, não tem nada a ver com o Rio Branco. A gente, tudo é tratável, entendeu? Desde que se tenha a oportunidade de se conversar. Eu acho que a gente conseguiria entrar num ponto em comum aí. Não, tá perfeito. Eu acho que o ponto que eu queria aqui trazer para vocês é, cara, de que continuem nessa manutenção com um relacionamento com o SESI Vila Leopoldina. Sim, Hoje é para a gente uma região estratégica também pela relação que tem saudável com o Rio Branco e a é, unidade, mas hoje, sim, para o olhar deles, não é um local estratégico para incluir o rugby dentro da parceria. sim. Então, Principalmente pelo espaço físico, eu acho. mas Principalmente. é uma realidade desse momento. E, Sim. cara, temos que trabalhar ano a ano e cada vez Aham. mais consolidado essa relação de vocês, clube, a unidade Vila Leopoldina, fortalece num futuro a relação CBRU com a sede para abranger essa unidade num todo, entendeu? Sim, Então, e lá eles têm essa tratativa, né? Então, todo o recurso que hoje está previsto na parceria de competição, de sim. eventos, ele não sai do recurso da unidade. Então, eles têm Aham. essa divisão, que a unidade tem autonomia para gerir parte do recurso, só que tem outras ações que acontecem na unidade que vêm da unidade central, que é São Paulo, entendeu? Então, Sim. tem Vem essa, da Fiesp, né? tem essa dinâmica deles de trabalho. Enfim, que é uma coisa que a gente estava conversando e é importante dar esse retorno para vocês também aí para esse momento. Eu vou tentar negociar de uma forma bem amistosa uma aproximação dos nossos jogadores, oferecendo tipo uma parceria com a fisioterapia deles, a gente, sei lá, vinculando de repente a parte de sala de musculação, onde a gente faça uma divulgação do nome SESI, sabe, sempre tentando elevar o nome. Eu acho que com isso a gente consegue mais força ainda, sabe? Acho que esse é o caminho, o Buzo. Eu acho que são nessas tratativas, eles estão abertos a isso. Sim. E, cara, é ver que eles querem participar. Então, internamente, o rugby tem cada vez mais força dentro das unidades. E o que, Aham. cara, precisa consolidar é essas parcerias aí, que há um relacionamento de vocês com eles nesse momento. Eu percebo que o SESI quer ter o time de rugby, sabe? Como eles têm o Uhum. polo, como eles têm outras modalidades, o basquete, o vôlei. Eu vejo que eles estão num caminho de quererem ter uma equipe do SESI competitiva de rugby, sabe? Eu já escutei isso deles. Não, e ótimo, cara. Eu não vejo que isso seja um problema. Não, eu Ainda, também não. ainda mais que eles têm aquilo que a gente precisa, né? Eles têm estrutura. Toda Sim, se... eles têm o celeiro, Uhum. é E o mais importante, né? Haja visto que só na Leopoldina são 3.000 crianças, né? Adolescentes e crianças com potencial de poder um dia jogar rugby, pô. e ali tem uma questão, né? O vôlei sai dali, né? O vôlei não vai ficar mais ali na Vila Leopoldina. Não, vai para o interior. Então, acaba saindo uma modalidade que, querendo ou não, tem uma referência muito forte naquela unidade, vai ficar somente o polo. Sim. Então, isso também começa a abrir outra frente aí que possa ser de interesse deles. Eu fico pensando o que eles vão fazer com aquele ginásio, viu? Porque é maravilhoso o ginásio, sabe? Eles tinham um carinho. Eu cheguei a dar 3 ou 4 treinos no ginásio, por pedido do carreiro, sabe? Mas Uhum. os administradores do ginásio, que não é o carreiro, colocou uma série de exigências, tal. Eu falei, não, fica tranquilo, ninguém treina de chuteira na quadra, sabe? Umas coisas que... Mas beleza. Mas boa, Buzo. Cara, a conversa aí passaria um pouco, cara, por ouvir essas coisas de vocês, do Vem Pro Rugby. A gente tem esse processo de fechamento. A gente está agora Tá, na reta final, cara, de organizar a parte documental para prestação de contas do projeto, tá? perfeito. Tem algumas pequenas pendências ali, cara, por parte de prestação de contas, né, dos relatórios,
que o Arthur, que está acompanhando a gente aqui, cara, vai estar, se não falou ainda, vai falar com o Ferreira. Tá. E o Marinho também está finalizando esse processo, né? Então a gente tem essas pequenas pendências para a gente ir regularizando, tá? Mas a gente trata isso direto, no particular, uma coisa mais específica. Então, tudo que Beleza. Do SESI, acho que falta o nossa declaração do SESI para nós, que a gente aplicou as clínicas, mas Uhum. eu só consigo ver isso a partir do dia 2 de fevereiro. Tá, cara, não tem problema. Tendo isso alinhado, com o Marinho, com o Arthur, cara, a gente deixa isso registrado e assim que possível, tendo esse retorno, a gente já soma esse documento nas prestações de conta, porque acho que Beleza. passa. Agora a gente precisa prestar conta do que foi feito. Então, entra a parte que ninguém gosta, Luiz, que é o Ferreira, é a parte Não, burocrática, cara. tá, o que acontece? A parte do. Eu tenho até aqui, ó, a parte do primeiro semestre, do que foi feito, as declarações físicas, já estão todas em minha posse. O que a gente precisa agora, está faltando só a parte de outubro e novembro, que a gente mandou nos relatórios, né, a parte eletrônica. Eu só preciso pegar agora, o Buzo comentou isso, agora, a semana que vem, as escolas vão retomar algumas atividades, aí eu consigo pegar o documento físico. Mas nos relatórios, a parte eletrônica já foi mandada. Não, tá. E essa é uma das pendências que tem, porque por esse projeto, cara, ser do Estado, tudo tem que ser físico. A gente vai mandar, cara, uma pilha de documentos físicos que a gente sabe, cara, que não analisam, mas vai que pegam e aí vão analisar. Entendi. A gente precisa ter tudo isso, porque ninguém vai ficar vendo folha por folha. Verdade. Perfeito. Mas é uma exigência e a gente precisa cumprir com essa exigência, senão a gente tem um problema, uma auditoria para devolução do recurso. Então, a gente não Não, pode tranquilo. dar brecha para isso. E a gente só pede, cara, assim que possível, já correr com essas pendências, porque a gente também tem um prazo para prestação dessa conta, dessas atividades, né? Então, a gente não Entendi. pode empurrar muito para o meio de fevereiro ali. Então, começo de fevereiro, a gente É, precisa já estar com isso finalizado. as declarações, tirando o SES, elas já estão prontas, é só ir lá buscar. É que a escola precisa reabrir agora as portas, mas elas já foram confeccionadas, inclusive elas fazem parte dos relatórios. Só preciso ir lá buscar. Não, combinado. Aí o Marinho e o Tutu vão estar nesse monitoramento aí, e aí a gente faz Fechou. isso chegar de maneira física, ou a gente passa por aí, ou vocês deixam no escritório, ou envia por correio, qual foi a melhor maneira de ter acesso a esse documento. Perfeito. Beleza. Beleza? Pessoal, Feito. cara, é isso. A reunião é um bom papo aí. A gente se coloca à disposição, Buzo, para, cara, outras iniciativas que venham por parte da diretoria também, para. É, eu entro em contato com vocês. Eu vou primeiro ter uma reunião interna aqui no clube sobre os direcionamentos e planejamentos. E posteriormente vou ver se a gente agenda uma reunião com vocês aí que trabalham nessa parte diretiva, para a gente poder fazer uns alinhamentos mais assertivos. Eu acho que é um caminho. Não, beleza, cara. E a gente está sempre por aí, né, cara? A gente está aqui no interior, estou em Jacareí, mas semanalmente estou para São Paulo. E, Tá, cara, meu papel, o papel do Arthur, do Gabó, do Jaú, do Renatão, cara, é ter esse direcionamento junto aos clubes. E sentar, tá. bater um papo pessoalmente, acho que é importante. E com as demais pessoas na mesa também, né, cara? Porque outras pessoas também precisam escutar e senão fica centralizado em poucas e chega uma hora que essas poucas cansam. Verdade. Beleza, Beleza? então. Valeu, Obrigado aí galera. pelo Beleza, sucesso. Júnior. Valeu. Beleza, Tutu. Até mais, hein? Até Boa mais. noite aí para vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço.